A paz do Senhor para os irmãos. Vamos falar mais um pouquinho da palavra de Deus, tá? Algum período aí sem falar da palavra de Deus, mas vamos voltar a falar. De vez em quando a gente vai ser lançado mais um videozinho para falar da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Nabucodonosor, a estátua, vamos mais precisamente sobre a estátua de Nabucodonosor. Eu já tenho vídeo sobre esse tema, tá, pessoal? Hoje vamos falar mais um pouquinho, voltar a falar. Vai ser, vou tentar botar uma série, tá, sobre essas coisas da palavra de Deus para dar seguimento. Vamos botar até como vídeo 1, depois vídeo 2, tá? Até fechar essa série. Aí a gente vai para mais um. Então, para deixar bem claro o estudo da palavra de Deus, para você que não conhece ou para você que tenha dúvida, tá, de como entender escatologia bíblica, que eu mesmo foi um que fiquei um bom tempo, eu não sabia escatologia bíblica, e é difícil, aparentemente, quando você chega numa igreja, você não está acostumado com essas coisas, então é difícil escatologia bíblica, mas graças a Deus hoje eu sei interpretar a escatologia, tá? Então a gente vai falar sobre esse final dos tempos, tudo que aconteceu, que já aconteceu. Isso aí é para você entender que já aconteceu. Tem muita gente aí esperando o final do mundo, o final dos tempos. Mas eu vou te provar com esses vídeos, tá? Que eu vou botar aqui, que já aconteceu. Você não precisa se preocupar com o final dos tempos. Viva a sua vida, viva tranquilo com a sua família. Tudo que acontece no Brasil tá aí acontecendo aí, né? O Maduro, o vem presidente Trump, sai presidente Trump, vem Bolsonaro, entra presidente. Lá em Jerusalém, né, gente? Acontecendo essas guerras aí. E ao fim dos tempos, todo mundo, não, no final dos tempos. Acontece uma tragédia aí, até esses dias aí no Facebook. O incêndio que está acontecendo no Brasil. E ao final dos tempos. Aí o cara pega uma passagem da Bíblia, vai lá e bota. Tava assistindo um filme aí na Netflix. Aí mulher, negócio de, também da igreja católica, aquelas coisas todas. Tá, aparece lá e já aparece. Aí 2 Coríntios 2, aí final dos tempos. Então tudo é levado para final dos tempos. Então por isso que esse tema tem que ser falado muito e repetidas vezes tem que ser falado para tentar as pessoas tentar entender. Isso não vai acontecer. Quando você vê a coisa, rapaz, caiu um avião lá, matou tantas pessoas, é o final dos tempos. Rapaz, enchente lá no Rio Grande do Sul, aconteceu essa enchente aí, final dos tempos. Tudo leva, tá, gente? As pessoas, não tem jeito, isso aí tá enraizado em todo mundo, tá? Tava conversando lá no trabalho essa semana agora. O cara viu na matéria na televisão, gente, isso é o final dos tempos. Ver o casal junto de 2 homens, 2 mulheres, é o final dos tempos. Então tudo leva, que nós aprendemos assim, tá? Isso aí vem já de tempo, principalmente depois que surgiu a igreja evangélica. A igreja católica, falar pra você que a igreja católica é diferente? Não, não, gente, tudo religião. Eu já fui católico, tem até um amigo meu que fala que você nunca foi católico. Aí o outro fala assim, nunca foi evangélico. Então essas são as teses, as teorias, quando você sai do sistema, tá? O que eu tenho que falar aqui é isso. Quando você sai, você está numa igreja católica, você sai da igreja católica. Eu passei isso com a minha mãezinha, coitada, porque não podia, eu fui numa igreja evangélica por causa de uma garota, né, namorar. E aí eu entrei na igreja evangélica, pronto, virei inimigo da minha mãe. Fiquei uma semana, ficou uma semana chateada comigo e eu também, porque eu achava que eu tinha feito errado também, né? No meu interior eu acabei. Você vai numa igreja evangélica, você é traíra, você é falso profeta. Então você está na igreja evangélica, para o católico você é falso profeta. Você na igreja evangélica, para eles são pessoas do mundo que estão tudo perdido. Então, gente, é uma guerra também. Na Umbanda a mesma coisa, então tudo religião. Bota uma coisa na tua cabeça, é tudo religião e nada é de Deus, nada, nenhuma delas são de Deus, nenhuma delas são de Deus. Tá tudo errado. Vamos ser bem sinceros você. Fica chateado comigo, mas é verdade. Tudo dentro das religiões é diferente. Tem pessoas de Deus cheio, tá cheio de pessoas separadas por Deus dentro
dessas religiões, tá? Uma coisa é eu falar da religião. A Igreja Católica, você pode ficar chateado comigo, Igreja Católica não vale nada. A Igreja Evangélica não vale nada. Igreja também não, porque é tudo religião montada pelo homem, gente. Essas religiões não foram montadas por Deus. Vê se você consegue entender isso. Deus montou a igreja. Quem são a igreja? Eu e você. Então Deus separou a igreja. Tá lá. A igreja, primeira ano que, né, em Atos Apóstolos, primeira vez que foi chamada de igreja. Então, foi lá, em Éfeso, se eu não me engano, né? Então, o que aconteceu? Ali foi formada a igreja. E quem eram as igrejas? Tinha templo? Não, não tinha templo. Ah, mas você está falando mal que o templo, Deus tinha um templo. Tinha, mas Deus mesmo destruiu. O próprio Deus destruiu, para não ter mais templo. E o homem foi fazendo templo. Começou pela igreja católica, aí que está o detalhe. Começou pela igreja católica, tinha as sinagogas, que eles iam lá para estudar. Não era templo para adorar, tá? O templo para adorar foi destruído. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O templo para adorar a Deus, o único que existiu, os três únicos, né, que foram os mesmos reconstruídos, foi que começou por Daniel, com Salomão, construiu o templo, e assim foi, até esse último templo foi destruído por Deus, tá? Na verdade, pelo Império Romano, por Nero, por Vespasiano, né? Na verdade, foi por Vespasiano, que foi o último imperador daquele período. Ele destruiu o templo a mando de Deus. Foi Deus que mandou. Então você vai aprender isso aqui. É isso que você vai aprender. Então foi o último templo para adoração que foi construído. De lá para cá, todos esses que foram construídos aí. Começou Constantino, né? Constantinopla, o imperador Constantino, e ele começou a montar a igreja. Foi a primeira igreja católica mais antiga a ser montada pelo Império Romano. O nome diz Igreja Apostólica Romana. Você que está na igreja católica não consegue ver isso. Igreja Católica Apostólica Romana. Romana. Ah, é dos apóstolos? Não era dos apóstolos. Tem nada a ver com os apóstolos, tá? Mas entra o nome apóstolo para eles dizerem que foram os apóstolos que criaram a igreja. Não foi. Foi a igreja católica. Foi o Império Romano. Foi Constantino que criou a igreja católica, tá? Então, gente, depois disso, né, depois de 1500 anos, a igreja católica com monopólio da Bíblia, das coisas, surge a igreja evangélica. Aí começa essa nova fase da igreja evangélica há 200, 300 anos, né, de lá para cá, desde 1600, 1500 para cá, quando Martinho Lutero, né, decidiu se revoltar, se sair da igreja. Então começou a surgir a igreja evangélica. E aí de lá para cá as coisas começaram a mudar, começaram a ter disputa agora de evangélico e católico. Essa é a grande verdade. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Final dos tempos, essa idade que saiu de lá para cá, até chegar hoje, final dos tempos. Você acha que é o final dos tempos? Não. Não tem nada a ver com o final dos tempos, tá, gente? Então é isso que você vai entender agora. Fique chateado não, que eu falei mal da sua religião, não. Fique chateado não. Eu também fui de todas as duas, tá? Eu achei que eu estava certo. Mas no final das contas você vê que você saiu de uma coisa errada para outra coisa errada. Tem gente que, pô, você fala de religião, o nego vira seu inimigo. Mas não vira inimigo não. Eu já fui assim também. Eu já pegava um vídeo aí, o cara falando mal, e isso aí não sabe nada, você é um animal, você é um... Falava, até eu ver que não é por aí. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a deixar a mente, tá, absorver outras coisas, que a gente fecha a nossa mente. Você está na igreja evangélica, você fecha a mente para a igreja evangélica. Ah, você está na igreja católica, você fecha a mente para a igreja católica. Você está no espiritismo, você fecha a igreja só para o espiritismo. A mente só para o espiritismo. Então isso acontece. E aí você não deixa nada entrar na sua mente diferente, porque é ensinado isso dentro das igrejas, tá? Dentro das igrejas é ensinado isso. Não, isso aí é um falso pastor, isso aí é um falso evangélico, isso aí é um anátema, isso aí Então entra tudo isso aí. E aí você não aprende nada. Você fica preso, tá? Como minha mãezinha morreu na igreja católica, nasceu, viveu, morreu, tadinha, na igreja católica, e não sabia nada de religião. É um problema sério. Isso quantos? Minha sogra morreu assim. Minha sogra morreu só sabendo da igreja evangélica. Achou que estava certo, esperou Jesus voltar, Jesus não voltou,
e ela faleceu e foi embora. Então, gente, você vai aprender que nada disso vai acontecer. Mais uma vez, vou entrar aqui na Bíblia e eu vou te mostrar na Bíblia, tá? Vamos lá? Vamos começar? Assiste o vídeo até o final. Depois você vai, tira suas conclusões, mande sua mensagem. Valeu? Vamos lá. Então começa aqui, gente, ó. Daniel, capítulo 2. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Eu vou te falar que a base da Bíblia está aqui. A base da Bíblia está aqui. Aqui está explicado o que vai acontecer e quando vai acontecer. Daqui nós vamos para Daniel 9, tá? Por enquanto nós vamos ficar em Daniel 2. Hoje vai ser Daniel 2. Depois nós vamos para Daniel 9. Depois nós vamos para Mateus 24. Então a gente vai estar falando desses temas aí em sequência, tá? Então, a princípio é isso aqui, ó. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Ele perdeu o sono, teve insônia, essa é a realidade. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando. E para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Você vê, né? Olha a sabedoria deles. Malandro, conta o sonho para mim que eu vou interpretar para o senhor. Só que aí o rei, filho, negativo. Não, olha só. Daremos a interpretação. Respondeu-lhe o rei, disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo, ou seja, vou matar todos eles. Então, gente, os caras queriam que o rei dissesse para eles qual era o sonho. O rei negativo. Vocês têm que saber qual é o sonho. Vocês têm que saber o que eu sonhei, né? Muito mole. Te dou, você interpreta do teu jeito, tá resolvido. Não, foi muito mais sério. O rei falou para eles: vocês vão ter que saber qual foi o sonho. Tem que ser coisa mesmo de Deus. Não tinha que ser do homem, tinha que ser de Deus, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarei-me o sonho e a sua interpretação. Responderam-lhe segunda vez e disseram: diga, ó rei, o sonho a seus servos, e lhes daremos a interpretação. Insistiram. Tornou o rei a dizer: bem percebo que quereis ganhar tempo. Tá aí, ó. Porque vedes que o que eu disse está resolvido. Acabou, não vou voltar atrás. Essa é a minha palavra. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize-me o sonho, e saberei que me podes dar-lhes a interpretação. Olha aí, então ficou feio pro lado deles, né? Vamos lá. Responderam-lhe os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal, olha aí, ó, sobre a terra que possa resolver o que o rei exige, pois jamais houve rei por grande e poderosos que
que exigisse semelhante coisas de algum mago, encantador ou caldeus, tá? A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então tá aí, ó. Não tem jeito, gente. Eles falam, negativo do rei, não tem jeito não. Isso aí não existe. Isso aí não existe, tá? Então, ou seja, gente, era coisa de Deus, tá? Não tinha outra situação. Ia morrer todo mundo. Ou eles davam a interpretação, e eles tinham que saber o sonho. O rei não contou para ninguém o sonho. Só Deus que sabia. Deus que sabia, era o único que sabia o sonho dele. Ou vocês interpretam, então vai todo mundo morrer. São só eles, mas toda a família, tá? Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios, todos da Babilônia. Isso incluía alguns que vocês vão ouvir já já. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel. Tá aqui, ó. Não dá para sublinhar aqui. Teria que subir do lado de cá, tá? Aqui, ó, para vocês entenderem. A Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Tá vendo? Já mandou buscar para que fossem mortos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Então o rei já tinha mandado buscar todo mundo, ninguém ia escapar. Eles estavam incluídos nessa regra aqui. Então vamos lá. Então Daniel falou avisada e prudentemente, e Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então a Daniel assumiu essa situação, falou: rei, me dá um tempo aí, tá? Que eu vou resolver esse problema. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Foram por tempo, né? Foi para orar. Daniel foi para a casa dele para orar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram pedir a Deus revelação do sonho, e Deus falou com Daniel. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou-lhe e disse-lhe: não mates os sábios da Babilônia. Introduziu-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então tá aí, Daniel foi, né?
na presença do rei, para levar a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse: achei um dentre dos filhos dos cativos de Judá, tá? Que eles estavam lá como prisioneiros, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Deixa eu ver aqui. Aqui, galera, ó. Tá? Sublinhar aqui para vocês entenderem. Então, pois o que fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Gente, isso é muito fundamental. Olha Daniel falando dos últimos dias, tá? O rei Nabucodonosor, Deus, o próprio Deus, revelou para o rei Nabucodonosor. Olha só, aí nós estamos lá no Antigo Testamento, lá atrás, o que ia acontecer nos últimos dias. Tá aí Daniel falando com o rei, tá? Então vamos lá. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavam no teu leito são estas. E aí Daniel começa a interpretação. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios e te revelou o que há de ser. A mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais de sabedoria do que os que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Então lá, vamos subir mais um pouquinho. A tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Aqui, gente. Deixa eu ver. Onde eu achar aqui? Eis aqui uma grande estátua. Tá vendo aqui? Eis aqui uma grande estátua. Então, a estátua de Nabucodonosor. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Ou seja, tá aqui, ó. A cabeça era feita de ouro. Tá vendo aqui? O peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze. Vamos subir um pouquinho. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa base aqui, tá, gente? Deixa eu achar aqui. Tá no final. E as pernas de barro. Então, esse pedacinho aqui, gente, ó. Esse pedacinho aqui, o versículo 13, não é isso? O versículo 13, essa é o final do tempo. Esse pedacinho aqui, que nós estamos aqui, o versículo 13 ou 33, 13, né? Versículo 13, Daniel, capítulo 2, versículo 13. Aqui está o final dos tempos, tá? Se você leia e entenda, para depois não falar, mas está falando besteira, falou muita coisa que não, é isso aqui. Pode ver, voltar lá atrás. Eu acabei de ler. Daniel falou, Deus, o rei, o Deus te revelou o que há de acontecer nos últimos tempos, no final dos tempos, tá? Então, o que é o final dos tempos?
para você entender. Tá aqui, versículo 13. O último bicho, o último animal também de Daniel, tá? Que tem isso também. Não vou falar aqui hoje, mas o último tá aí, a estátua da Nabucodonosor, que são as pernas e os pés de ferro, tá ali, ó. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Esse é a parte do final dos tempos, tá? Do final do mundo, como que você queira dizer, final dos tempos, final dos dias, final do mundo, essa parte aí, tá? Daniel, capítulo 2, versículo 13. Vamos continuar? Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, tá? O Império Romano, o barro, pessoas, tá? Da onde? Essas pessoas? Daquele período dos anos 70. Ou seja, o Império Romano ele operou no ano 70 contra o Império, contra Jerusalém. A Jerusalém, tá, gente, que estava de pé naquele período. Jerusalém no ano 70, primeiro século, tá? Então, essa aqui esmiuçou o barro e o ferro. O barro aqui eram pessoas, judeus, tá? Principalmente judeus. O bronze e a prata e o ouro, e os quais se fizeram como palha nas areias no Éstio, tá? E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Ou seja, todas aquelas pessoas morreram que estavam dentro do templo, dentro de Jerusalém. Eu vou explicar sobre isso aqui, tá? Então, isso aqui, esse final dos tempos, é Jerusalém, Jerusalém capital, Jerusalém país, a Jerusalém que existia no primeiro século, templo, tudo estava ali reunido, pessoas que vieram de todos os lugares para adorar, para levar sacrifícios. Era as festas, tinha as festas daquela época em Jerusalém. As pessoas iam naquele ano, vinham de todos os lugares do mundo, tá? Para Jerusalém. E Jerusalém era imensa, gigantesca. Então eles entravam em Jerusalém para participar das festas. Então estava todo mundo reunido em Jerusalém para aquela festa. E aí o Império Romano cercou Jerusalém, eu vou explicar aqui, e destruiu todos. Quando morreu todo mundo que estava dentro de Jerusalém. Então, o que está falando aqui, levou todos e não se viram mais vestígios, porque morreu todo mundo. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Ou seja, a presença de Deus. A presença de Deus encheu toda a terra, de lá para cá. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, é rei dos reis, e quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, tá? Os filhos dos homens, filhos de Deus, os judeus, onde quer que eles habitem. Ou seja, os judeus estavam na mão de Nabucodonosor. E os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és cabeça de ouro. Ou seja, eles estavam vivendo, os judeus, tá, gente? Estavam vivendo como prisioneiro do rei. Eles tinham que prestar, era Jerusalém, existia, mas tinham que dar toda reverência ao rei Nabucodonosor. Tudo que o rei mandasse, eles tinham que fazer. Então, você sabe da história de todo mundo se dobrar o joelho
perante Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, não dobraram o joelho e foram lançados na cova na fornalha de fogo. Cova dos leões foi Daniel, que também não se dobrou. Então foram jogados na fornalha de fogo e aí não se queimaram. Você sabe dessa história. E aí quem estava lá dentro? Jesus estava lá dentro com eles, não deixou eles se queimarem e eles voltaram vivos, saíram da fornalha de fogo, e os caras que foram jogados se morreram na hora. Então você sabe dessa história. Então, depois de ti, aí ele começa a falar, ó, primeiro era a cabeça de ouro, era o rei, tá? O rei era a cabeça de ouro, o rei Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, tá? Não teria o poder que teve Nabucodonosor. E um terceiro reino, depois, e um terceiro reino de bronze, logo depois disso, o qual terá domínio sobre toda a terra. Isso aqui já foi Alexandre o Grande, tá, gente? Aqui foi Medo e Persas, ó. Depois de ti se levantará um outro reino, ou seja, o ombro, tá? O ombro e braço, que foi os Medos e os Persas. Depois desse, um terceiro reino, que foi Alexandre o Grande, a Grécia, tá? Então a Grécia, com Alexandre o Grande e seus 4 generais, foram fortes também, aí dominaram toda a terra. E o quarto terá domínio, o qual terá domínio sobre a terra. Ainda está falando de Alexandre o Grande. O quarto reino será forte como ferro, aí, ferro, pois o ferro a tudo quebra, esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, esse quarto reino seria o Império Romano, que é assim que saiu a Grécia, primeiro a Medos Persa, depois a Grécia, primeiro Nabucodonosor, saiu Nabucodonosor, Babilônia, entra os Medos e os Persas, que eles assumem, tá? Você vai saber falar de Artaxerxes, aquela turma toda. Então vem depois Alexandre o Grande, a Grécia, com o reino que dominou toda a terra, e depois viria o último reino, que seria o Império Romano, o ferro, tá? Chegava quebrando tudo, dominaram o mundo inteiro. Então tá aqui, ó, isso aí. E quanto ao que viste 2 pés e 2 aqui artelhos, é isso mesmo, 2 artelhos em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Ou seja, já começava ali uma guerra, tá, entre os judeus e o Império Romano. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza. O próprio Império Romano, gente, já estava dividido, tá? No finalzinho ali já estavam batendo de frente. O próprio Nero tomou uma decisão de incendiar a cidade e jogou culpa nos cristãos, e todo mundo sabia que não tinha sido. Mas ali já havia essa divisão dentro do Império Romano. Então isso que quer dizer aqui também, guerra entre judeus e os rebeldes judeus já estavam gritando, não aceitavam, entravam em guerra com o Império Romano. Então havia essa guerra, e também havia guerra interna dentro do Império Romano. Dividido, será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, né? De lodo. Como as artelhos 2 pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Então é isso aí, uma parte forte e uma parte frágil, divisão. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos
dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Ou seja, o reino de Deus é chegado. Lembra dessa frase? É chegado o reino dos céus. Lembra? Você lembra, né? Então tá aí. João veio falando, gente, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Ou seja, quando foi isso? É simples você entender. Quando João surgiu? João surgiu no Império Romano. João surgiu no Império Romano. Jesus surgiu no Império Romano. O Império Romano dominava aquele período, aquela terra. Então era chegado o reino dos céus. Jesus surgiu exatamente nesse período, no Império Romano, no final dos tempos, no final do último reinado da estátua de Nabucodonosor. Mas nos últimos destes reis, dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Tá aqui, ó, até hoje, tá? Então o reino de Deus, o Império Romano não, o Império da Grécia não, o Império do Babilônia não, nenhum deles voltaria, mas o Império do Senhor, o reino de Deus, esse sim existiria para sempre, para o resto da vida. Então é isso que está dizendo aqui, ó, tá? Ou seja, vou botar até mais para cá, ó. Tá aí, esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, o reino de Deus. Vamos continuar? Como viste que o monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, o prata e o ouro, grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Tá aqui, gente, ó, futuramente. Futuramente para hoje. Aí que tá o detalhe, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. O que há de ser futuramente, tá? Então tá aí, ó. Vou sublinhar isso aqui. Nós aprendemos, gente, que o futuramente, tá? Então tá aí, a igreja evangélica falando que isso aí vai ser no futuro. Mas não é no mais futuro. Isso aí já é passado, tá? O futuro era que aquele período, Daniel tá falando no futuro, porque não foi no período de Daniel, lá atrás que o Nabucodonosor. Era futuro. Até chegar ao Império Romano, era futuro. Tá? Quando até chegar Jesus, até chegar o Império Romano, até chegar o período dos apóstolos, era futuro. Hoje não é mais futuro, gente. Isso aí não é para hoje. Isso aí foi para aquele período do Império Romano. É isso que quando você lê a Bíblia, você tem que tentar interpretar, tá? O período, época, tempos, tudo isso tem que ter. Para quem foi as coisas escritas? De quem está falando Daniel? Para quem foi que Daniel está falando? Então, não é para o futuro hoje, que a interpretação da Bíblia é que ainda vai acontecer no futuro. Ainda vai acontecer em Jerusalém. Então eles pegam as coisas de Daniel lá de trás, tá? Dos 4 reinos de Nabucodonosor, da Média Persa, Grécia e Império Romano. Que isso ainda vai acontecer, porque através do papado o reino do Império Romano ainda continua. Isso não é verdade. Isso é mentira. Bota na tua cabeça e tenta aprender, tenta ler para você aprender. Esse aqui, futuramente, não é o que vai acontecer ainda, mas já aconteceu no Império Romano, no ano 70, no primeiro século da Igreja de Cristo, tá? Então vamos continuar para você entender aqui. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel está falando, Senhor, do rei, Deus te deu a interpretação e é fiel, acabou, essa é a interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou de rosto em terra perante Daniel e ordenou que ele fizesse oferta e manjares e suave perfume. E disse o rei a Daniel,
certamente o vosso Deus, tá aí, ó o nome de Deus sendo glorificado. 2 deuses, e o sonho 2 reis, e o revelador de mistério, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador por toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. E Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, gente, tá aí o primeiro estudo, tá? Para você tentar entender, tá bem explicadinho a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Que para os evangélicos, tá? Isso vai acontecer no futuro. Mas a base da Bíblia está aqui. Os escatologistas, tá? Os caras que estudam a Bíblia, quando eles pegarem esse vídeo, tomara que eles comecem a entender a situação. Porque a palavra de Deus não é do jeito que eles estão ensinando, tá? Se os evangélicos dizem que os mentirosos estão servindo a Satanás, que também não existe, demônio, diabo, isso aí vai ser outro tema para a gente falar mais para frente. Não fica apavorado não, que agora eu vou conseguir te explicar aos poucos as coisas que existem e que não existem. Aqui eu estou te explicando uma situação. Você que vai pegar meu vídeo, que vai assistir, tá bem explicadinho aí. Você só não entende se não quiser, tá? Então começou aqui. Esse é o primeiro vídeo. A gente vai fazer uns 3 ou 4 vídeos em cima disso aí, tá? Primeiro agora Daniel 2. Vamos falar dos 4 negócios. Vamos falar dos 4 animais também. Vou arrumar um tempinho para falar dos 4 animais que também representam essa mesma situação. São 4 reinos, gente. 4 reinos. Império, 5, né? Vamos botar, são 5 reinos, são 4 não, eu estou falando errado. 5 reinos. Império Romano, Nabucodonosor, botar aqui para você ver aqui, ó. Nabucodonosor, tá? A estátua de ouro, a cabeça de ouro. Foi o líder, primeiro. Deus revelou para ele. O Deus, ninguém podia revelar, que ele passou para os povos, para os sábios. Não, vocês vão dizer o que eu sonhei. Eu não vou contar para vocês não. Ele queria que Nabucodonosor contasse para eles o sonho, para eles interpretarem. Não, dessa vez foi o contrário. Deus falou para Nabucodonosor, negativo. Manda eles interpretarem. E aí Deus levanta quem? Ninguém conseguiu. Daniel. Daniel vem, representa, no nome de Deus, revela. Senhor, me dá o sonho que o Nabucodonosor teve, revela para mim. Ele foi lá e o rei, é isso mesmo, foi isso aí. Então Daniel falou, rei, tá aqui o sonho e a sua interpretação. Deus revelou para você, rei, tudo que vai acontecer nos últimos dias. Aí você vai nos últimos dias. Quais os últimos dias? É os dias que vai acontecer ainda? Para os evangélicos, gente, isso vai acontecer. Mas não vai acontecer, já aconteceu. Tá aqui, tá provado, tá aí. Só você voltar, vai lá na Bíblia, lê de novo. Eu li tudo com calma para você entender, tá? Que o final dos tempos foi o Império Romano, o 4 império. Primeiro Nabucodonosor, cabeça de ouro, braço e ombro, Medo e Persas, tá? Os 4 reinos poderosos da terra. Teve mais? Teve, mas aqui Deus botou 4 poderosos, que ele se baseava em cima desses. Medo e Persas, depois Grécia, tá? Com o Alexandre o Grande e mais os 4 generais, que teve divisão depois lá. Depois a gente vai falar um pouquinho, quando falar dos 4 animais, vai falar um pouquinho sobre isso aí. Aí o último e terrível, que também é o terrível animal também, que vai aparecer depois, a gente vai falar, o Império Romano, que foi parte daqui de baixo. O Grécia foi a parte daqui, ó, da cintura, tá? Parte da perna e cintura, Grécia. Depois vem Império Romano, perna e pé de ferro misturado com barro, ou seja, a perna de ferro, as duas partes do Império Romano, que foi dividido, 1 e 2, tá? O Império Romano foi dividido, então tem 2 pernas, teve divisão. E depois vem a parte dos pés, os 10 dedos, junto com barro, que foram os judeus, tá?
o povo de Deus, que Deus selecionou, mas não quiseram saber de Deus. Então que morreu tudo lá dentro de Jerusalém. O Império Romano cercou, sitiou Jerusalém, e ali morreu todos eles, principalmente os doutores da lei. Ali, gente, foi a interpretação que no próximo vídeo a gente vai falar, Mateus 24, que Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra. Quando Jesus fala isso em Mateus 24, ele está falando exatamente do Império Romano, e ele vai citar Daniel, tá? Nós vamos ler aqui. Grava esse vídeo que você vai ter a segunda parte. Aí você vai entender. Você vai voltar lá, você vai entender o que eu estou te falando. Jesus vai falar dessa passagem de Daniel, que Daniel está falando. Como falou o profeta Daniel. Jesus fala assim mesmo. Como falou o profeta Daniel. Então ele vai falar. E os pés de ferro que se juntaram com o bairro, que foi o Império Romano, junto com Jerusalém. E aí o Império Romano veio e destruiu os pés de ferro e as pernas de ferro, esmiuça, faz em pedaços. Então, ele pegou e destruiu Jerusalém. Acabou Jerusalém. Então, foi o último império que existiu na face da terra. Foi o Império Romano. É isso que está explicando Daniel, capítulo 2. Tá? A gente está falando sobre a estátua de Nabucodonosor. Exatamente isso. O Império Romano, o último e terrível império que destruiu Jerusalém. Acabou com Jerusalém cidade e templo e tudo. Foi o último templo construído por Deus, permitido que fosse construído por Deus, e foi o último destruído. E aí não existia mais templo. Aí entra o quinto reino, que dura até hoje, que vai durar para sempre, que é o reino de Deus. Aí foi inaugurado o reino de Deus. Chegou em Jesus, em João, é chegado o reino dos céus, tá? O reino de Deus. E esse reino ficaria para sempre, está até hoje e vai durar eternamente. Amém? Então tá aí a explicação de Daniel, capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, que fala do fim dos tempos, do fim do mundo, que foi o fim de Jerusalém no ano 70 do primeiro ano, do primeiro século da era cristã, tá? Esse é o primeiro vídeo e a gente vai ter o segundo para explicar melhor ainda para vocês. Aprenda, vamos tentar ensinar a cada vídeo, a cada passagem da Bíblia, para você tentar sair dessas religiões que nada acrescenta na tua vida, tá? Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz na tua vida, na minha vida. Amém? Graça e paz.